vou compartilhar. Não, aqui, tá. Aqui, vamos lá. Compartilhar. Aqui, vamos ver se vai. Vocês estão vendo o slide? Sim. Tá. Então, vamos começar. Onde é que a gente parou? Acho que a gente parou aqui, quer ver? Aqui não, que a gente já tinha visto também. Também aqui o gráfico a gente já tinha visto. As características, né? Ah, foi isso. As características, expansão clonal, homeostase e tolerância a antígenos próprios, que foi a última, né? Foi aqui, né, que a gente parou? Esse foi o último slide? Foi, Ercília. Foi, né? Então, vamos lá. Foi. A gente tinha visto, então, as características da resposta imune, né? Agora, a gente vai ver as fases, então, da resposta imune adaptativa, né? Então, a primeira fase é o reconhecimento, né? Então, a nossa resposta imune, né? O nosso sistema imune adaptativo, primeira coisa que ele faz é reconhecer o micro-organismo, né? Qual é o micro-organismo que está causando a infecção? E ela é feita pelos receptores dos linfócitos, né? Vocês lembram, né? Que os linfócitos, aqui, ó, que os linfócitos, eles reconhecem, né? Eles têm os receptores que reconhecem e que não precisa ser todo o micro-organismo, né? Vocês lembram disso? Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá. O receptor reconhece apenas uma pequena parte da sequência do antígeno, né? E essa pequena parte, que é denominada o epítopo ou determinante antigênica. Lembra disso, né? Ó, que é a especificidade, que é uma das características da resposta imune. Sim. Aí, então vamos lá. Deixa eu chegar lá. Aqui, né? Então, primeiro, então, ao reconhecimento. A segunda fase é a ativação. Então, as células, né, dos receptores, elas vão ativar a resposta imune. E essas células ativadas, então, começam a se dividir para eliminar o micro-organismo. E aí a gente vai ver que cada divisão do linfócito demora 8 horas cada ciclo para ele se dividindo para eliminar o micro-organismo. Depois, então, dessa ativação, que ele está sendo ativado, né? Então, ele reconheceu, começou a ativação, né? Vai ativar a resposta imune, tá? E aí vai ser a eliminação do antígeno. Então, após completo o ciclo da divisão, os linfócitos eliminam o antígeno. Eu coloquei aqui a bactéria, né? Que seria o micro-organismo, tá certo? E aí, o que vai acontecer? A próxima fase é a homeostase, que é a morte celular das cópias dos linfócitos. Então, ele faz as cópias, né? Após ele fazer as cópias, ele vai eliminar o antígeno. Após eliminar o antígeno, então, aquelas cópias que a gente viu lá atrás, né? Aquelas cópias que ele vai fazendo, que é a homeostase, ela da morte celular dessas cópias de linfócitos, e depois que eliminou o antígeno, então, as cópias sofrem apoptose. Vocês lembram disso? Eu mostrei uma foto de apoptose para vocês. Deixa eu ver onde é que ela está, peraí. Acho que não. Não, eu vou mostrar lá na frente, já vi onde é que ela está. Então, a homeostase, né? Então, depois que eliminou todo o antígeno, as cópias sofrem, então, a apoptose, que é aquela morte, né, de todas aqueles clones que ele produziu, né. O primeiro clone, então, daí, o que aconteceu? Vai ficar uma memória no sistema imune, né. O clone, então, o primeiro linfócito, ele fica preservado. E se ocorrer uma nova infecção,
ele vai produzir uma resposta imune contra aquele antígeno que entrar. Então, por exemplo, fez o clone foi, os clones foram, sofreram apoptose, foram destruídos, né? Mas ficou aquele primeiro clone, aquele que se dividiu, né? O primeiro linfócito. E então ele fica preservado depois que tem uma infecção, tá? Ele fica preservado. E quando ocorre uma nova infecção, ele vai produzir uma reação ou uma resposta imune contra aquele antígeno que ele criou aquela memória, né? Mas aí, olha, a gente sabe que a média do período de divisão das bactérias é de 3 horas aproximadamente. Portanto, a resposta imune é mais demorada, né? Então, ele vai ter que criar muitos clones para destruir as bactérias. Só que as bactérias se dividem de 3 em 3 horas. E os linfócitos, para fazer os clones, eles vão se dividindo de 8 em 8 horas, tá certo? Então, as bactérias se dividem muito mais rápido, né? Os micro-organismos ou os antígenos que entram no nosso corpo. Aqui eu estou dando exemplo da bactéria, né? Então, para controlar, então, esse crescimento microbiano, que é mais rápido do que a nossa resposta imune, a gente usa antibiótico, tanto antibiótico bactericida como bacteriostático. Por quê? Os bactericidas vão matar uma parte dessas bactérias e dão chance para o nosso sistema imune controlar, ou vão parar a divisão das bactérias com a mesma, como é que se diz? Com o mesmo fim, né? Com a mesma finalidade, tá? Embora os antibióticos controlem a ação de crescimento microbiano, quem elimina o antígeno são os linfócitos, na verdade, tá? Então, os antibióticos, na verdade, a gente toma, né, para ajudar, e ajuda bastante, mas quem elimina mesmo são os linfócitos, né? Por isso que as pessoas que não têm nós que temos, aliás, um sistema imune rígido, né? A gente toma antibiótico e o nosso sistema imune faz o resto do serviço. Tá certo? Deu para entender isso aqui, a memória? Então, o primeiro clone, né, fica preservado depois que eliminou o antígeno, aquele primeiro clone fica preservado. E ele tem uma memória contra aquele micro-organismo específico. A gente viu que ele tem uma especificidade, né? As características da resposta imune, uma delas é a especificidade, né? Então, o que acontece? Depois, se você, por um acaso, sofreu uma nova infecção com o mesmo antígeno, ele produz uma resposta rapidamente, porque ele já tem a memória contra aquele antígeno e a gente não fica mais doente, não fica mais, não adoece mais por aquele tipo de micro-organismo. Deu para entender essa parte aí? Vocês entenderam? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Bom, aí o que acontece? Já entrou. Então tá bom. Então, a gente vai ver agora quais são as células do sistema imune, né? Então, quais são as células, aonde elas se formam, né, do sistema imune. Então, enquanto é embrião, no embrião, então, até o segundo mês de vida, as células são produzidas dentro do saco vitelino. E onde é que tem saco vitelino? Em todos os vertebrados, nos peixes e nos anfíbios. E a função principal do saco vitelino qual que é? Nutrição do embrião. Então, até segundo mês de vida, né, no embrião, as células são produzidas dentro do saco vitelínico. No feto, à medida que a espécie vai crescendo, essas células vão sendo produzidas no fígado fetal e no baço do feto, tá? Bom, quando a pessoa vai ficando jovem ou adulto, quando já está formado, né? Então, essas células, então, tanto os leucócitos, que são os glóbulos brancos,
vão ser produzidos no interior da medula óssea dos ossos longos e chatos. Quais são esses ossos? O fêmur, o esterno, as vértebras e o húmero. Então, dentro desses ossos longos e chatos, na medula óssea, tá? É que vão sendo formadas essas células do sistema imune e os leucócitos também. A gente já vai ver como é que isso se forma. Então, elas vão ter início nas células tronco-hematopoéticas. Que células são essas? O que é o tecido hematopoético? É um tecido especial, é um tecido conjuntivo, que é responsável pela produção de todas as células sanguíneas, inclusive da série vermelha, dos eritrócitos também, das plaquetas também, tá? Então, no interior, na medula óssea desses ossos longos e chatos, que são esses quatro, fêmur, o externo, as vértebras e o húmero, é que vão ter início a formação de todas as células do sistema imune. Como é que elas vão se formar, né? Então, acho que aqui tem mais um pouquinho. Ah, tá. Então, quais são essas células? Então, as células tronco, à medida que elas vão se modificando, elas vão dando origem à linhagem linfóide e à linhagem mieloide. As células da linhagem linfóide são classificadas em três tipos. As células natural killer, são células do sistema imune, são as células natural killers, os linfócitos T e os linfócitos B. Então, essas três células pertencem à linhagem linfóide. E também essas células tronco se diferenciam na linhagem mieloide, que vai dar origem aos neutrófilos, aos monócitos, às células dendríticas, aos eosinófilos e aos basófilos. Todas elas são células sanguíneas, né? São células que estão no sangue, mas são células do nosso sistema imunológico. Então, é isso aqui, ó. Células tronco hematopoética, né? São formadas nas células, são células do sistema imune, que são formadas nas células tronco hematopoéticas, e a gente tem a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Então, essas células tronco, elas hematopoéticas, elas vão se diferenciar nessas duas linhagens, linfóide e mieloide. As linhagens linfóide, a gente vai ter os linfócitos T e B e as células natural killer, e as linhagens na linhagem mieloide, os neutrófilos, os monócitos, as células dendríticas, os eosinófilos e os basófilos, tá? Aqui vocês vão entender bem como é que funciona isso. Ó, quer ver? Opa, vamos lá. Aqui, pronto. Tá vendo? Então, ó, células tronco estão dentro da medula óssea, daqueles ossos chatos, né? E são células hematopoéticas. Então, ó, elas vão se diferenciar, ó. Elas se diferenciam em megacariócito, que vão formar as plaquetas do nosso sangue. Elas se diferenciam em eritroblasto, que vão dar as células vermelhas, que são as hemácias do nosso sangue, né? Ainda se diferenciam em os precursores mieloides e os precursores linfóides. E aí, os precursores mieloides, a gente vai ter as células dendríticas, os basófilos, os neutrófilos, os eosinófilos e os monócitos. E nas células linfóides, a gente vai ter o linfócito T, o linfócito B e as células natural killer, tá? Então, ó, vocês podem verificar aqui que cada célula tem uma característica diferente, tá vendo? E a gente vai ver agora a característica de cada uma delas, tanto dessa linhagem mieloide, quanto da linhagem linfóide, que são as células do nosso sistema imune, né? Bom, então aqui, ó, da linhagem mieloide. Então, o primeiro deles a gente vai ver que são aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, os neutrófilos. A gente vai ver aqui primeiro os neutrófilos. Então, os neutrófilos, tá?
também são chamados de leucócito polimorfo nuclear. Por quê? Porque eles têm o núcleo segmentado de 3 a 5 segmentos. Aí vocês vão me perguntar, mas eu vou ter que saber isso? Vai. Porque quando você fizer um exame de sangue no laboratório, você vai colocar o sangue no microscópio, né? De uma forma lá que vocês vão aprender, tá? Numa câmera que chama câmera de Neubauer, né? E vocês vão ter que contar as células, quantas células tem. Quando vocês fazem exame, no exame de sangue de vocês, no hemograma, não vem discriminado o que é neutrófilo, o que é linfócito, o que é basófilo, o que é eosinófilo, não vem discriminado isso? Quantos Vem, tem em sim. cada? Tem, não tem? A mesma Tem. coisa a gente vai ter que fazer para os animais. Então, você coloca lá no laboratório, você vai fazer um hemograma, você tem que saber quantas células tem. E para você saber, para você diferenciar, vai ser, cada uma tem as suas características. Então, o neutrófilo, né? Ou o leucócito polimorfo nuclear, chamado assim porque tem o núcleo segmentado, com 3 a 5 segmentos, tá? Então, elas são células que estão mais abundantes no nosso sangue, tá? Nos seres vivos, aproximadamente 60% de todos os leucócitos do sangue, tá? Então, são de neutrófilos, né? Um animal adulto produz, em média, 10 elevado à 11ª potência de neutrófilos por dia, tá? Eles são produzidos na medula óssea e circulam no nosso sangue, né? Então, olha, quantos neutrófilos eles produzem, né? Multiplica isso 11 vezes, vai ver quantos milhões que dão por dia, né? Então, produzido na medula óssea e circulam no nosso sangue. Bom, vamos lá. Se existir algum tecido inflamado, eles migram para fazer fagocitose. Vocês sabem o que é fagocitose? Eu já expliquei o que é fagocitose para vocês? Sim ou não? Não lembro, Ercília. Não lembra? Então, o que é fagocitose? Na verdade, é como se eles vão englobar a bactéria ou micro-organismo que está entrando no seu organismo. Então, tem algum tecido inflamado, eles vão migrar para lá para fazer a fagocitose. O que é isso? Eles vão englobar e trazer para dentro deles esse corpo estranho que está no nosso organismo, tá? Bom, se não existir nenhum processo inflamatório, esses neutrófilos que são produzidos, eles migram para o fígado e baço e morrem por apoptose. E depois sofrem fagocitose por macrófagos. Olha que interessante, né? Então, os neutrófilos, eles são, então, o quê? Células de vida curta, 6 horas no organismo. Então, isso aqui, ó, veja bem, é um neutrófilo, tá? Então, ele tem de 3 a 5 segmentos, então, seu núcleo é de 3 a 5 segmentos, é segmentado, por isso que ele chama polimorfo nuclear, e tem esses grânulos dentro dele, tá? Que a gente já vai ver para que serve, né? Então, quando eu estou fazendo meu exame de sangue, quando eu estou contando lá as células sanguíneas, se eu encontrar, eu vou contando. Então, tem um neutrófilo, 2, quantos eu vou encontrando com essas características, tá? Bom. Então, a gente sabe também que o neutrófilo, ele tem vida curta, né? E ele é mais, ele faz fagocitose de tecidos inflamados, tá? Então, se não existir um processo inflamatório no seu organismo, todo dia o seu organismo o seu sistema linfóide está colocando esses neutrófilos no seu organismo. Se por um acaso não tiver nenhum processo inflamatório, esses neutrófilos vão para o fígado e baço
e morrem por apoptose, né? E depois eles vão sofrer fagocitose por macrófagos. São células de vida curta, 6 horas no organismo. Agora eu vou dizer para vocês o que é apoptose. Então, a apoptose é uma morte celular programada. É uma espécie de implosão. É uma espécie de implosão. Então, é um processo limpo, através do qual os líquidos das células são liberados em pequenas vesículas e ela fica murcha. Tais vesículas possuem nutrientes que são absorvidos por outras células, sendo, portanto, reaproveitados pelo indivíduo. Por isso que é uma morte celular programada, porque ao mesmo tempo que eles morrem pela apoptose, né? E aí elas estouram, tá? Ficam várias pequenas vesículas, e essas pequenas vesículas têm nutrientes, sim, e são absorvidas por outras células e reaproveitadas no próprio organismo. Então, isso aqui, ó, é uma apoptose, veja bem, olha lá. Ó, a célula da direita, tá? Ela está fagocitando as vesículas das células que sofreu apoptose. Tá vendo, ó? Então, ela sofre apoptose, é isso aqui, ó. Tá vendo? É uma morte programada. Ela se desfaz em pequenas vesículas, como se ela implodisse. E aí, uma outra célula vem e vai fagocitando essas vesículas aqui, porque contém nutrientes, então o próprio organismo aproveita essas substâncias. Bom, então, continuando com o neutrófilo. Então, nos tecidos inflamados, então a gente vê, se tiver tecido inflamado, ele vai para lá. No tecido inflamado, eles são capazes de viver no máximo 48 horas. Então, ele é encontrado em inflamações agudas, tá? E lembra que a gente viu lá que possui no seu citoplasma centenas de grânulos. A gente viu lá naquela foto. O que são esses grânulos? São 2 tipos de grânulos que tem dentro do neutrófilo. Os grânulos específicos e os grânulos azurófilos. O que é isso? Então, os grânulos, tanto os específicos quanto os azurófilos, dentro deles tem enzimas que fazem o quê? A lise dos micro-organismos. Então, na verdade, os neutrófilos, eles são armazéns de enzimas, né? O que é a lise dos micro-organismos? Eles desmancham os micro-organismos, eles matam os micro-organismos, tá certo? Através dessas enzimas. Então, a gente já viu, ó, várias coisas importantes do neutrófilo, que ele é produzido no nosso organismo pelo sistema linfóide, ele é produzido pelo sistema linfóide, sim, ele é produzido, né, na medula óssea, ele é encontrado em tecidos inflamados. Se não tiver tecido inflamado no nosso organismo, ele vai para o baço e para o fígado e sofre apoptose, é destruído, né? É encontrado, então, apenas em inflamações agudas, né? E possuem, dentro deles, ele tem um núcleo segmentado, com 3 a 5 segmentos. Existem, dentro deles, centenas de grânulos, que são de 2 tipos, os específicos e os azurófilos, né? Que são o que? Esses grânulos são armazéns de enzima. E o que fazem essas enzimas? Elas lisam, elas destroem os micro-organismos. Bom, então, nos grânulos específicos, existem essas 3 enzimas, a lisozima, a colegenase e a elastase, tá? E nos grânulos azurófilos, tem a defensina, que é tóxica para micro-organismos, e a catelicidina, que promove a neutralização dos lipopolissacarídeos. Lembra que os lipopolissacarídeos estão presentes aonde? Principalmente
naquela camada externa das bactérias gram-negativas. Lembra que só as bactérias gram-negativas é que produzem, é que tem essa camada externa que é rica em lipopolissacarídeos. Vocês lembram disso? Da micro? Que tem a bactéria gram-positiva e a gram-negativa. A gram-positiva, a parede celular, é composta de praticamente peptídeo glicano, né? E do gram-negativo, lembra que tem uma fina camada de peptídeo glicano, mas tem uma camada externa ainda que é composta de lipopolissacarídeo, tá? Então, ó, a catelicidina promove a neutralização dos lipopolissacarídeos que estão presentes nas bactérias gram-negativas, né? Na parede celular das bactérias gram-negativas. Então, qual é a função do neutrófilo, ou do polimorfo nuclear? Fazer a fagocitose e causar a morte de micro-organismos através da liberação de enzimas, né? Então, olha que legal que é o neutrófilo no nosso organismo, né? Então, esse é uma célula do nosso sistema imune, tá? Bom, a segunda célula é o fagócito mononuclear. Vou mostrar lá para vocês. Espera aí, a gente já viu aqui, ó. A gente já viu o neutrófilo. Agora a gente vai ver aqui, ó, o monócito, tá? Que também é chamado de... Cadê ele? Aqui, ó, tá aqui, ó. De fagócito mononuclear. Então, quando ele sai da medula óssea, ele é formado na medula óssea, a gente já viu, né? Circula na corrente sanguínea, ele é denominado de monócito. Então, quando ele está na circulação, ele saiu da medula óssea, entrou na circulação, tá? Ele vai ser chamado de monócito. Ele é grande, tem de 10 a 15 micras de diâmetro, tá? Então, é uma célula grande. E o seu núcleo, ó, tem uma forma de feijão. E o seu celular e o seu citoplasma é granulado. Dá para diferenciar, não dá? Um monócito de um neutrófilo. Então, o neutrófilo tem um núcleo segmentado. Apesar de ter grânulos também, mas o núcleo é diferente, né? O monócito, então, quando ele está na circulação, saiu da medula óssea, caiu na circulação, ele é denominado de monócito, tá? Após 8 horas circulando, ele vai migrar para tecidos inflamados a mais de 72 horas de inflamação. Então, é uma diferença do monócito com o neutrófilo. O neutrófilo, a gente viu, 6 horas. O monócito já vai para tecidos inflamados, embora os dois vão para tecido inflamado, mas ele dura mais tempo lá, mais 72 horas de inflamação. Lá no neutrófilo ele fica 48 horas. No tecido, recebe o nome de macrófago. Então, ele sai da medula óssea, cai na corrente sanguínea como monócito, tá? Enquanto ele está circulando, e quando ele vai para o tecido inflamado, ele recebe o nome de macrófago. Bom, então tá aqui, ó. Esse aqui é aqui os grânulos, né? E aqui o núcleo dele, tá? Que parece um feijão, né? Bom, então vamos lá. Então, ó, monócito. Então, enquanto ele está na corrente sanguínea, ele sai como fagócito mononuclear. Na corrente sanguínea, monócito. E depois no tecido, macrófago. Quando ele está no tecido, ele tem diferentes formas de núcleo e de citoplasma, mas continua sendo uninuclear, só um núcleo, tá? Então, encontrado sempre em tecidos com inflamação crônica. Então, se eu tenho um tecido, como é que eu vou saber se um tecido inflamado, né? Como é que eu posso saber, através dessas células que a gente está vendo agora,
se o tecido tem uma inflamação crônica ou tem uma inflamação aguda? O que vocês acham? Oi? Oi? Como é que é? Num tecido, por exemplo, né? Eu vou fazer exame de sangue num animal. Então, ele está com uma inflamação. Como é que eu posso saber, através desse exame de sangue, se a infecção é crônica ou é aguda? Daquilo que a gente já viu hoje. Ó, monócito está sempre presente em tecidos com inflamação crônica. E o neutrófilo, que a gente viu aqui antes, olha, está sempre presente. Cadê o neutrófilo? Aqui. Inflamação. Aguda. Aqui, ó, encontrados, ó, neutrófilo. Tá. Sempre inflamação aguda. Lembra, ó, capaz de viver nos tecidos inflamados no máximo por 48 horas. Eles vivem por 48 horas e acabam morrendo, né, por apoptose. E aqui, ó, onde é que eu tô aqui? Aqui, pera, mais um aqui. Então, os monócitos, então, eles estão presentes em tecidos com inflamação crônica, tá? E aí, quando eles se transformam, né, no tecido nessa forma, né, eles têm diferentes formas de núcleo e de citoplasma, tá? Por quê? Porque esse citoplasma aqui, ó, isso aqui, é que vai fazer a fagocitose. Então, por exemplo, tem um antígeno, né? Aqui, por exemplo, ele vem aqui, ó, como se ele tivesse pseudópodes, né? Ele como que engloba. Ele pega essas duas partes aqui, ó, e engloba o antígeno que tiver aqui e traz para dentro dele. E para dentro dele, trazendo aqui, através das enzimas que eles têm dentro de si, eles destroem a bactéria aqui dentro, tá? São organismos de defesa do nosso organismo, né? São células de defesa do nosso organismo, tá? Bom, aqui. É capaz de sobreviver no tecido inflamado e permanecer por meses na inflamação. Tem vida de longa duração. E a quantidade de monócitos no sangue é muito menor do que de neutrófilos. Tá? É bastante interessante essa parte. Aí, qual é então a função do macrófago? Né? Qual a função do macrófago? Participam então da inflamação crônica, fagocitam os micro-organismos e os matam, liberando enzimas, tá? Então, sobrevivem meses, né? A gente já viu. Eles podem sobreviver meses nos tecidos, atuando como células apresentadoras de antígeno, que é o que a gente chama de células APC, apresentadoras de antígenos. Que são essas células apresentadoras de antígeno? São capazes de expor na sua superfície fragmentos desses antígenos fagocitados para serem reconhecidos por outras células, pelos linfócitos. Então, olha que interessante, né? Então, eles participam da inflamação crônica, além de fagocitar os micro-organismos, eles matam, liberando as enzimas que eles possuem, né? Podem também, às vezes, sobreviver meses nos tecidos, atuando como células apresentadoras de antígeno. Então, eles expõem na sua superfície fragmentos de antígenos fagocitados que vão ser reconhecidos por linfócitos, tá? Bom, aqui. Próximo, deixa eu ver onde é que ele tá. Aqui, vamos lá. Bom, então, o que esses macrófagos, eles possuem, né? Eles possuem, são produtores de citocinas, tá?
que são substâncias secretadas pelas células específicas do sistema imunológico que transmitem sinais locais entre células. Essas citocinas são usadas extensivamente em comunicação celular de sinalização. Então, essas células, elas ainda secretam substâncias que vão transmitir sinais entre as células, essas citocinas. Essas células vão produzir essas substâncias que vão, como que fossem, assim, sinalizadores, que vão se comunicar com outras células do sistema imune. Bom. Professora, fala. Dá um exemplo desse tipo de comunicação. Então, mais para frente a gente vai ver. Elas possuem essas substâncias. Essas substâncias é como fosse assim, são substâncias que elas produzem e liberam, né? E que vão, como que diz assim, elas vão servir de chamariz para as outras células do sistema imune, principalmente para os linfócitos T e para os linfócitos B. Porque, assim, primeiramente, quando você tem uma inflamação, o que acontece? Não são todas as células do seu sistema imune que vão entrar em ação. Primeiro, vão ser essas células. Na verdade, primeiro, quem chega são as células, quem primeiro faz o reconhecimento são as células do sistema imune adaptativo, né? Uma vez, do sistema, ai, meu Deus, esqueci o nome. Pera, a gente não estou gravando, deixa eu gravar, pera, esqueci. Está gravando sim, professora. Eu coloquei? Coloquei sim, então tá bom, eu esqueci. É assim, a primeira coisa, quando tem algum antígeno que vai entrar, que entra no nosso organismo, né? As células do sistema adaptativo, elas vão tentar salvar o nosso organismo, né? Elas vão tentar destruir esse antígeno que está entrando no nosso organismo, tá certo? Bom, como é que elas fazem? Então, se for só uma inflamação aguda, primeiro são os neutrófilos que vão chegar ali para ver se conseguem destruir, né? Se consegue destruir aquele antígeno que está entrando no nosso organismo. Se, na verdade, eles não conseguem, porque a inflamação se torna crônica, né? O que vai acontecer? Os monócitos vão para lá e eles conseguem, ali dentro, fazer o quê? Fazer com que haja... vai tentar destruir esses micro-organismos. Como eles fazem fagocitose, eles possuem pseudópodes, eles vão fagocitar, possuem enzimas dentro deles, né? Eles vão tentar o quê? Destruir esse micro-organismo, tá certo? E não só destruir, como eles têm várias funções, né? Então, eles têm várias funções. Então, estão na formação crônica, tá? Eles têm vida de longa duração, eles estão em quantidade menor do que os neutrófilos, mas não é isso que eu ia falar, não. Aqui, então, eles fagocitam os micro-organismos e matam, liberando as enzimas. Além disso, eles são células apresentadoras de antígenos, que fazem o quê? Põem na sua superfície fragmentos daquele antígeno, daquela bactéria que eles fagocitaram. Para quê? Para ser reconhecido pelos linfócitos. Também, além disso, o que eles fazem? Eles produzem essa substância que são as citocinas. O que são as citocinas? Na verdade, são substâncias que eles produzem, são produtores de citocinas. São eles que secretam essas substâncias e que vão transmitir sinais locais. É como se elas percebessem que essa substância
é um perigo, por exemplo, ali existe um perigo. Então, eu estou liberando essa citocina, mostrando para as outras células que ali tem um perigo, ali tem uma inflamação crônica, ali tem uma infecção, e ali as outras células têm que vir para poder me ajudar, para poder... Entendi. Deu para Agora, entender isso aí? Ou ficou sim. confuso ainda? Não, ficou claro. Ficou claro? Ó, Ficou. peraí. Ele sinaliza, é como se fosse um espião que fica aí observando. Exatamente. Assim como eles têm todas essas propriedades, eles fazem, eles fazem essas citocinas, elas desempenham um papel muito importante na comunicação celular dentro do processo inflamatório. Deu para entender isso? Deu. Agora ficou Deu? claro. Tá, então vamos lá. Existem várias citocinas. Na verdade, a gente tem interleucinas. A gente vai vendo, assim, ao longo, a gente vai vendo vários exemplos, tá? Tá bom. Então, na verdade, são como se fossem sinais mesmo, né? Que elas vão liberando para chamar, como se fala assim, a gente tem um processo aqui, eu não estou dando conta, e fica sinalizando para que outras células venham para ajudar do Tá. sistema imune, tá? Vamos lá. Bom, aqui. Então, ainda dentro da linhagem mieloide, a gente tem aqui as células dendríticas, né? Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, ó, as células dendríticas. Então, aqui também, tá vendo? Ó? Precursor mieloide, né? E também formado pelas células tronco lá na medula óssea, tá? Vamos lá. Aqui, células dendríticas. Aqui, tá? Então, estão derivadas da linhagem monocítica, são células residentes de tecidos. Então, as células dendríticas, elas não são encontradas no sangue, elas estão sempre nos tecidos. Então, elas estão normalmente no tecido linfóide associado à pele, às mucosas, nos linfonodos e no baço. Então, ela só tem esse nome por causa do seu aspecto, do seu citoplasma, que parece cheio de dedos. Então, na verdade, essas células dendríticas, também da linhagem mieloide, não está circulando, elas não circulam, tá? São residentes de tecido e estão principalmente em tecidos linfóides do nosso corpo, que estão tecidos linfóides associados à pele, às mucosas, nos linfonodos, no baço, tá? E possuem esse nome devido ao aspecto do seu citoplasma. Então, tá aqui uma foto dela, cadê ela? Aqui, ó. Então, ó, possui uma série de posições na sua membrana, denominados dendritos. Essa é uma célula dendrítica que chama por isso, porque são semelhantes aos dedos do seu citoplasma. São células apresentadoras de antígenos também. Então, como elas estão, por exemplo, na pele, né? Então, qualquer inflamação que tenha na pele, elas estão lá, tá? Além de vir neutrófilo, além de vir monócito, elas também estão lá. E também são apresentadoras de antígeno. Elas também fazem fagocitose e também têm a capacidade de colocar partes desses antígenos fagocitados na sua superfície para mostrar para as outras células do sistema imune que ali tem um ser invadindo o nosso organismo. Deu para entender? Até aí? Tudo bem? Alguém está com o microfone aberto. Não sei quem é. Vamos lá. Bom. Outra célula, também da mesma série, são os eosinófilos, tá? Bom, também se desenvolvem na medula óssea, a mesma coisa, também são células do nosso sistema imune,
e são responsáveis por defender o organismo contra parasitoses, 90%. Então, quando você tem, você fala, mas que me interessa isso? Mas, por exemplo, quando você tem uma parasitose muito intensa no seu organismo, quando você faz um exame de sangue, você vai encontrar uma quantidade muito grande de eosinófilo no seu sangue. E isso demonstra o quê? Demonstra que ou você tem uma parasitose, ou você tem um processo inflamatório muito grave em doenças alérgicas ou asma. Então, quem tem asma, quem tem doenças alérgicas ou quem tem a parasitose, eles aparecem numa quantidade elevada no seu sangue quando você faz um exame, um hemograma, né? E apesar, então, eles estão em pequenas quantidades no sangue. Vocês já tiveram curiosidade de olhar um exame de sangue e ver quantos eosinófilos você tem no sangue? Não, mas vai ser a perceber. Pode perceber, vai lá, quando você pegar um exame de sangue, olha lá, eosinófilo. Às vezes você tem 1, 2, tá? Tem até, pode ter 4, mas quando você tem qualquer processo alérgico, esse número está muito aumentado, né? Nas pessoas que são alérgicas, esse muito está muito. E quando você está em crise, então, a quantidade é maior ainda, tá? Vou E quando observar. você, observa para você ver. E quando você tem uma parasitose também, tá? Então, para defender o organismo, esses eosinófilos, eles são produzidos em uma quantidade bem maior, tá? Bom, então vamos ver aqui um eosinófilo. Veja como é um eosinófilo. Olha, ele é diferente do neutrófilo, né? O neutrófilo tem também, ou tem grânulos no seu interior, tem também o núcleo segmentado, só que o aspecto é diferente, né? O eosinófilo, ele tem 2 segmentos e tem muitos grânulos. O neutrófilo, eu vou botar lá a foto do neutrófilo para vocês verem a diferença. Eu acho que eu tenho uma outra foto lá, mas olha a diferença aqui, olha o neutrófilo. Tá vendo? Então, esse é o neutrófilo e aquele lá é o eosinófilo. Eu preciso saber, eu preciso saber como eles são, qual o formato que eles têm, porque quando eu vou contar, eu tenho que contar direito, eu tenho que saber o que é um e o que é outro, para eu poder contar, é visual. Né? Eu estou olhando lá no microscópio, na câmera de Neubauer, e estou contando quantos tem de cada um, tá? O neutrófilo, ele tem 3 segmentos, é isso? De 3 a 5, isso. Tá, e o eosinófilo, 2. 2, tá? Vamos lá. Então, eosinófilo possuem também granulações que contêm enzimas. Ó, as enzimas são diferentes, tá vendo? No eosinófilo, o que que tem? Peroxidases, fosfatase ácida, fosfolipases e principalmente histaminases. Tá? Então, nos eosinófilos existem estas enzimas aqui, estas 4 enzimas, mas principalmente a histaminase. Então, e esses eosinófilos, eles têm grande afinidade pelos anticorpos do tipo IgE, imunoglobulina E, que recobrem os parasitas. Então, através desses anticorpos, eles aderem à superfície dos parasitas e liberam, através da degranulação, proteínas citotóxicas. Olha que interessante o eosinófilo. Vou falar de novo. Ó, tem essas granulações, são ricos nesses enzimas. Essas granulações são ricas nesses enzimas. E eles, quando a gente for ver anticorpo, a gente ainda não viu. Existem vários tipos de anticorpos. IgA, IgG, IgM, vários tipos deles. São 5, na verdade. O IgE é o anticorpo que é relacionado para
quando a gente tem infecção por parasitas, quando a gente tem uma infestação muito grande de parasitas. Então, através desses anticorpos IgE, que são produzidos, né? Como eles têm grande afinidade, através desses anticorpos, eles aderem à superfície dos parasitas e liberam, através da degranulação, então, esse monte de grânulo que eles têm, cheio de enzimas, eles degranulam, né? É como se eles liberassem todos esses grânulos, tá? Que são proteínas citotóxicas. Deu para entender? Vamos lá. Sim. Bom, vamos lá. Tá. Então, essa é a função do eosinófilo, tá? Aí, a gente vai ter, quem mais? Aí, eosinófilo, a gente já viu isso aqui. Os basófilos, que também, quando a gente faz exame de sangue, estão lá. Quantos basófilos, tá? Que você tem no seu sangue. Então, são leucócitos circulantes, mais raros. Tem de 0 a 1% só de basófilo no nosso organismo. Apresentam núcleos segmentados, citoplasma com granulações específicas, metacromáticas, de forma e tamanho diferente. Eu já vou mostrar um basófilo para vocês já, tá bom? O que são esses basófilos, então? Qual é a ação deles no nosso organismo? Também, os basófilos estão relacionados com alergias, assim como os eosinófilos, porque a granulação deles também é rica em histamina, tá? Que são vasodilatadoras, envolvidas em processos imunológicos, tais como extravasamento de plasma, que acarreta aparecimento de edemas, vermelhidão, coceira, e heparina, que é anticoagulante. Então, o que acontece com esses basófilos? Na verdade, eles, junto com os eosinófilos, como eles são bastante ricos em histamina, que é vasodilatadora, o que vai haver, então? Há uma vasodilatação no local, quando eles são produzidos, né? Então, ele estando em quantidade grande no seu organismo, ele vai provocar uma vasodilatação, por causa da histamina, vai ter um extravasamento de plasma e vai aparecer edemas, vermelhidão e coceira. Toda pessoa que tem, por exemplo, uma alergia muito forte, você comeu camarão, você fica todo empipocado, né? O que é essa pipocaiada que aparece? Na verdade, são esses edemas, ou quando não aparece o edema, aparece um vermelhão, aparece uma coceira. Por quê? Porque são basófilos que vão lá junto te ajudar com os eosinófilos para conter aquela alergia, né? Mas como ele possui histamina, que são vasodilatadoras, essa substância vasodilatadora, vai aparecer o quê? Os edemas, a vermelhidão e a coceira, tá? Que são o que a gente vê de resposta numa alergia imediata, né? Numa hipersensibilidade imediata. Você comeu, dali um pouco você já tá todo empipocado. Por isso que se toma o antihistamínico? Sim, senhora. Sim, senhora. Por isso mesmo, tá? E produz também a heparina, tá? Que é um anticoagulante. Então, na verdade, ele produz as duas coisas, né? A histamina e a heparina, tá? Ocorrem processos alérgicos de hipersensibilidade imediata, né? Então, comeu, tem a sensibilidade, já aparecem os sintomas. Quando em grande quantidade, eles desencadeiam a degranulação. Então, eles vão degranulando e dão origem a reações do tipo anafilático, a drogas, a urticária, rinite alérgica ou broncoconstrição, tá? Então, na verdade, quando você tem um choque anafilático, por exemplo, né? O que acontece? É porque eles vêm em grande quantidade e eles sofrem a degranulação, e aí,
como essa quantidade de substâncias, de enzimas, é muito grande, né? Por causa da quantidade que vem de basófilos, a gente vai ter, as pessoas, né, tem reações tipo anafilática, ou tem aquela urticária, ou tem rinite alérgica, ou tem broncoconstrição. Deu para entender isso? Deu. Perfeitamente. Vai lá. Então, vamos aqui. Olha um basófilo como é. Ele mais tem grânulo do que outra coisa. Tá vendo, ó? Você quase nem enxerga o núcleo dele, porque ele só tem grânulo. Então, ó, você precisa, quando você vai, por exemplo, você vai trabalhar no laboratório, você tem que treinar a sua vista, né? Para você poder fazer a diferenciação entre todas essas células e contar essas células de uma forma correta, né? Porque senão, se você não conta de uma forma correta, você dá um exame de sangue que não é verdadeiro, né? Então, pelo exame de sangue, muitas vezes, você consegue descobrir o que está acontecendo com a pessoa. Por exemplo, se tiver uma quantidade enorme de eosinófilos no organismo da pessoa, uma quantidade enorme de basófilos, vai falar, gente, esse cara está num processo alérgico muito intenso, né? Então, você tem que providenciar, mas você tem que saber contar também, né? Tem que saber identificar essas células, né? Porque senão você não consegue fazer a diferenciação. Deu para entender até aqui? Bom, agora a gente vai ver essas outras células aqui, ó. Então, a gente já viu todas essas células, ó. Neutrófilo, eosinófilo, monócito, basófilo e as células dendríticas. Agora a gente vai ver aqui, ó, a célula precursora do sistema linfóide, que são os linfócitos T, os linfócitos B e as células natural killer. Vamos lá. Então, todas essas células são formadas dentro da medula óssea, né? No tecido hematopoético, tá? Que vai se transformando, né, na medula óssea dos ossos longos e chatos, e que elas vão se transformando e vão produzindo toda essa série de células aí do nosso organismo. Tanto aqui do sangue, ó, que são as plaquetas e as hemácias, como as células do nosso sistema imune, que são todas aqui. Vamos lá. Bom, cadê elas? Aqui, eosinófilo. Aqui, vamos lá. Bom, então, agora, células da linhagem linfóide. A primeira delas é as células natural killer, que a gente chama. São células matadoras naturais. Elas são conhecidas como células assassinas, tá? Ó, natural killer. Elas correspondem a de 5 a 20% de todos os linfócitos presentes no sangue e no baço. É conhecida como linfócitos grandes, medindo entre 12 a 14 micras de diâmetro. Ela é uma célula circular, mononuclear, com uma série de grânulos no seu citoplasma, tá? Elas são linfócitos da imunidade inata, atuam como primeira linha de defesa, apresentam atividade citotóxica. Então, olha que interessante. Essas células natural killer, né? Elas estão presentes na primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, elas são linhas da nossa imunidade inata. Lembra? São células da nossa imunidade inata. Lembra a nossa imunidade inata, como é que era? Que nasce com a gente? Então, essa célula natural killer, elas estão ali. Onde é que elas estão? Elas estão presentes aonde? Na pele. Então, elas são células que elas têm uma atividade citotóxica e elas são as primeiras que vão atuar, são os primeiros linfócitos que vão atuar para nos defender de alguma infecção.
Então, aqui, olha, a gente tem, olha, essa é uma célula natural killer, tá? Então, ó, é da série linfóide, né? Então, já não estão mais na célula mieloide, mas apesar dela ser formada na célula linfóide, fazer parte da célula linfóide, ela é considerada uma célula da imunidade inata. E olha aqui que interessante, ó, elas reconhecem células do hospedeiro que estão sofrendo uma infecção viral, células tumorais que foram lesadas. Então, elas, principalmente essas células natural killer, elas reconhecem células que estão sofrendo uma infecção viral ou células tumorais, células neoplásicas, né? Células normais que foram lesadas, tá? Sem que essas expressem algum antígeno ativador da resposta imune específica. Esse tipo de resposta é chamada de resposta imune inespecífica. Então, na verdade, o que acontece? Elas reconhecem, né? Então, elas reconhecem, primeiramente, como elas são células da nossa imunidade inata, elas reconhecem rapidamente, ou uma infecção viral, ou vírus entrando no nosso organismo, ou células tumorais, ou células que foram alteradas, né? Sem que elas expressem nenhum antígeno ativador. O que quer dizer isso aí? Ou uma resposta imune específica. Ah, entrou um vírus no meu organismo, eu vou dar uma resposta imune para esse vírus. Não, é uma resposta imune inespecífica. Ao primeiro momento que elas reconhecem, elas já vão lá atacar. Deu para entender isso? Sem chamar ninguém, sem chamar nenhum antígeno ativador do nosso organismo. Elas vão direto atacar sozinhas. Deu para entender isso? Elas não sinalizam Não, nada. Elas tá? agem por conta própria. Por conta própria. E aí, olha aqui, elas possuem uma atividade citotóxica. Elas causam a morte por contato físico. Então, o que elas fazem? Elas encostam, tá vendo? Elas não chamam ninguém. Elas encostam na outra célula, libera, então, essa enzima que elas têm, que é a perforina, que perfura o citoplasma da outra célula e forma buracos pequenos na outra célula, através da perforina. E depois que ela furou o citoplasma da outra célula, ela libera a outra enzima que ela tem, que é a granzima, que atinge o DNA da célula, que vai entrar em apoptose e vai morrer. Então, por isso que ela chama célula natural killer, né? É uma célula assassina, é uma célula matadora, é uma célula que age sozinha. Ela tem atividade citotóxica. Ela mata por contato físico. Ela vai lá, encosta na outra célula, né? Libera primeiro uma enzima que vai perfurar o citoplasma daquela célula, vai formar pequenos buracos, e depois ela vai liberar a outra enzima, que é a granzima, que vai atingir o DNA da célula, que vai entrar em apoptose e vai morrer. Então, é mais ou menos isso aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, tá vendo, ó? Então, células natural killer, ó, tá aqui, né? Elas vão encostar, então, nessa célula aqui, ó, que tem o vírus, né? O que elas vão fazer? Elas vão perfurar o citoplasma dessa célula, vão colocar grânulos aqui dentro e vão destruir a célula e o vírus. Estão vendo? Então, ó, legal. Então, elas agem sozinhas, as natural killer. Elas não precisam, elas vão defendendo o nosso organismo. Então, a gente tem vários tipos de defesa, né? Então, a gente já viu que a gente tem aquelas células lá do tecido mieloide, e agora a gente vai ver as células do tecido linfóide, que a primeira delas é a natural killer.
Aí a gente tem ainda os outros tipos de células do tecido. Deixa eu mostrar lá para vocês de novo, aqui, ó. Ah, cadê ela? Aqui. Então, a gente já viu as células do tecido do natural killer, a célula natural killer, e a gente vai ter, então, os linfócitos T e os linfócitos B, né? Junto aqui, que são células do tecido linfóide, né? Da célula medular que se transforma em tecido linfóide. E aí, a gente vai ter aqui, cadê você? Espera, onde estamos? Linfócitos, aqui, vamos lá. Aqui, então aqui, ó. Células da imunidade adaptativa, né? Então, que do tecido linfóide. A gente viu natural killer, agora a gente vai ver linfócitos T e linfócitos B. Os linfócitos T são produzidos na medula óssea também, né? Mas eles são chamados na medula óssea de timócitos ou linfócitos T imaturos. Então, eles são formados, eles são produzidos na medula óssea, tá? Mas eles saem da medula óssea ainda imaturos e vão ter a sua maturação no timo. Então, por isso que eles são chamados de timócitos ou linfócitos T imaturos. E a gente vai, quando eles vão se maturar no timo, eles vão se maturar em dois tipos de linfócitos. O linfócito TCD4 e os linfócitos TCD8. O que acontece com esses dois tipos de linfócitos? Os TCD4 são os linfócitos auxiliares e os TCD8 são os linfócitos citotóxicos. Após eles maturarem, então, no timo, eles se maturam nesses dois tipos de células, né? No TCD4 e TCD8, auxiliares e citotóxicos, e após a maturação, aí sim, eles migram para os tecidos linfóides secundários, que são os linfonodos, o baço, as tonsilas e as placas de Peyer. Tudo bem até aí? Tem alguma dúvida? Tudo bem. Tudo bem. Vamos andando então. E vão entrar então aí em contato com os antígenos nesses locais, tá certo? Então, linfócito T, produzido na medula óssea, sai imaturo, lá ele chama timócito ou linfócito T imaturo, vai se maturar no timo, se maturando no timo, ele vai sair, vai migrar para os tecidos linfóides secundários, que são os linfonodos, o baço, as tonsilas e as placas de pele. E lá é que eles vão entrar em contato com os antígenos para nos defender, tá? Para defender o organismo, tanto nosso quanto dos animais. Então, eu falei que tinha dois tipos de linfócitos, né? Os linfócitos TCD4, ou auxiliares, né? Que auxiliam as outras células no nosso sistema imune, produzindo a citocina aqui outra vez. Substâncias secretadas pelas células do sistema imunológico que transmitem sinais entre as células, sinais locais entre as células. Então, os linfócitos também produzem citocinas. E eles vão ajudar as outras células do nosso sistema imune. Por isso que eles são chamados de auxiliares, né? Os TCD4. Esse tipo de linfócito, eles são auxiliares só, produzem citocinas. E aí... Monócitos, Ercília, como os monócitos? Isso, tá? É a mesma substância. Então, esse aqui também produz citocina, tá? É a mesma substância, né? E aí, os TCD8, ou citotóxicos, eles têm atividade citotóxica, então. Eles vão reconhecer
e vão matar as células infectadas por vírus e também por células tumorais, tá? Eles têm atividade muito semelhante às células natural killer, mas eles têm um reconhecimento diferente, né? Vocês percebem? A célula natural killer, o que ela faz? Ela vai lá, encosta, produz duas enzimas, fura o citoplasma da célula que está com vírus e depois coloca a outra enzima, né? Produz a outra enzima que vai destruir o DNA daquela célula e vai destruir o micro-organismo. Agora, aqui, os linfócitos TCD4 ou citotóxicos, eles reconhecem e matam as células também infectadas por vírus e por células tumorais, muito semelhantes, mas o reconhecimento é diferente, né? Na verdade, o reconhecimento deles, como é que é? Eles têm os linfócitos TCD4, que vai lá e produz a citocina, né? E ele é só auxiliar, e depois o outro vai lá e manda ver, né? Então, vai lá e mata tanto células tumorais como células infectadas por vírus também. E aí, deixa eu voltar lá, que agora eu já saí. Espera aí. Espera um pouquinho só. E aí, o que vai acontecer? Nós estamos aqui. Então, aí o que vai acontecer? Então, o linfócito T, na verdade, ele reconhece o peptídeo viral. Ele libera a enzima perforina após reconhecer o peptídeo viral. Depois ele libera a granzima, que destrói o DNA da célula infectada pelo vírus. Quando a célula natural killer não funciona, quem entra em ação é o TCD8. Deu para entender isso daí? Aqui, ó, deixa eu voltar lá. Acho que aqui ficou meio confuso. Eu vou voltar lá para vocês. Aqui, ó. Aqui, quer ver? Aqui. Na verdade, aqui. A natural killer, ó. A natural killer libera a perforina e depois a granzima. Porque ali ficou meio, parecia que estava meio confuso. Onde é que tá? Pera. Aqui, vamos lá. Aqui, a próxima. Aqui, ó. Né? Então, ó, o linfócito T, na verdade, ele reconhece o peptídeo viral, porque daí ele vai produzir a citocina e vai fazer o alarme, né, com a citocina. Aqui tinha que estar colocado aqui a natural killer. A natural killer libera a enzima perforina após reconhecer peptídeo. Depois libera a granzima, que destrói o DNA da célula infectada pelo vírus. Então, quando a natural killer não funciona, ele é que vai entrar em ação. Deu para entender isso? Ou ficou confuso? Ficou um pouco confuso sobre o linfócito TCD4 e o TCD8. Exatamente. Vamos lá, vamos voltar de novo. Também achei. Ó, então, ó, o TCD4 auxilia as outras células no sistema imune produzindo citocinas. Então, ele vai produzir citocinas e vai chamar o pessoal, né? Fala, olha, tem citocina, tem um processo, tem um antígeno aqui que vai, que está infectando a célula, né? Aí, o que vai acontecer? Aí, o TCD8, como é citotóxico, né? Ele vai reconhecer e vai matar a célula infectada por vírus e também por células tumorais. Então, como ele tem um efeito citotóxico, né? Então, na verdade, as células são muito semelhantes uma das outras. A atividade, na verdade, dos linfócitos TCD8 e nas células natural killer é muito semelhante. Só que o reconhecimento... Fala.
Só que a diferença, eu vou falar o que eu entendi, Vai. né? A diferença da a célula TCD4, ela sinaliza, a TCD8 vai e mata. A Isso. diferença delas para natural killer é que elas agem em conjunto e a natural killer age sozinha. Exatamente. E, na verdade, a Natural Killer, ela sozinha, ela encosta na célula e já vai agindo, né? E o linfócito T, ele, na verdade, primeiro, o TCD4 reconhece o peptídeo viral, e daí ele vai lá e ataca, né? Deu para entender isso? Sim, deu. Tá. Então vamos lá. Então vamos continuando. Espera aí. Aqui. Então, a gente já viu então a função de várias células do nosso sistema imune. Aí, os linfócitos B. Os linfócitos B são produzidos também na medula óssea, a gente já viu. Nas aves, eles sofrem maturação numa estrutura chamada bolsa de Fabrícios. O que é a bolsa de Fabrícios? Na verdade, a bolsa de Fabrícios é uma. A bolsa de Fabrícios, ela é um local aonde é o sistema linfático da ave. É só ali, tá? E depois, quando essa ave cresce, ela vai perdendo essa bolsa de Fabrícios, vai fazendo, vai se, como se diz? Ela vai se atrofiando, tá? Então, nas aves, então, só nas aves, né? Elas sofrem maturação, esses linfócitos B sofrem maturação na bolsa de Fabrícios. Nos mamíferos, o processo de maturação é na própria medula óssea. Então, após a maturação, então, eles são produzidos na medula óssea, são maturados na própria medula óssea, então não é igual ao linfócito T, né? E vão aí para os linfócitos, para os linfonodos ou para o baço, para fazer o reconhecimento de antígenos. E só após o reconhecimento é que eles são ativados. Então, eles ficam lá, eles vão para os linfonodos e para o baço. E ficam lá para fazer reconhecimentos de antígenos. Mas só após eles reconhecerem os antígenos é que eles são ativados, tá? Eles ficam lá quietinho, esperando esperando a oportunidade para eles agirem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aí, vamos lá, ó. Então, Cecília, os linfócitos B, eles atuam somente nos linfonodos e no baço? por enquanto, sim. Tenha calma, Ah, tá? tá bom. Tá bom? Tá Vamos bom. lá, vamos lá. Bom, então, após o reconhecimento, eles são ativados, né? Bom, então, a gente vai saber que os linfócitos B são as únicas células que produzem anticorpos. Então, a única célula de defesa do nosso organismo capaz de produzir anticorpos é o linfócito B, tá? Então, quando a gente vai falar, meu organismo está produzindo anticorpos, eu sei que o único que tem capacidade é o linfócito B, né? E aí, o que acontece? Quando a apresentação de antígenos, lembra que eu falei que ele fica quietinho lá, né? Quando há apresentação de antígenos, ele sofre uma diferenciação terminal na sua forma. E aí ele vai ser chamado de plasmócito. E é aí que ele vai entrar em ação. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Ah, tá, tenho. Então vamos lá. Então, ó. Então, entenderam, né? Então, a única célula do nosso organismo, a célula de defesa do nosso organismo de produzir anticorpo
é o linfócito B. Esse linfócito, então, ele vai, quando ele for ativado, ele vai sofrer uma diferenciação, denominada diferenciação terminal, e ele vai ser chamado, então, de plasmócito. Eu acho que eu tenho uma foto aí para mostrar para vocês, uma figura. Vamos lá. Vai entender, vai pensando junto comigo, né? Então, a gente tem 4 tipos de linfócitos B produtores de anticorpos, que são os linfócitos B clássicos, que são os anticorpos produtores de os anticorpos IgM, IgG, IgA, IgE. Depois a gente vai ver qual é a função de cada anticorpo, né? Mas aqui, ó, lembra que eu falei aqui, ó, do IgG, né, do IgE, que era um anticorpo aonde se ligava, qual era mesmo a célula que se ligava nele? Vocês lembram? Ah, não lembro, Ercília. Não lembra, né? Aqui, ó, vamos lá. Que eram os basófilos. Cadê? Tá aqui. Onde é que tá? Aqui. Deixa eu ver, tá aqui. Você falava aqui dele? Não, aqui não. Granulação. Aqui. Não, não tá aqui. Não, pera. Bom, na verdade, eram os basófilos. Lembra? Que quando você tem aqui, ó, contra parasitoses, os eosinófilos, depois a gente falou daqui dos basófilos, aqui, ó, dos eosinófilos, os basófilos também, mas os eosinófilos, olha, a afinidade pelos anticorpos do tipo IgE, tá vendo? Que recobrem os parasitas. A gente viu que quando o IgE, a gente vai ver também qual é a função do anticorpo IgE, geralmente esses anticorpos estão presentes quando as pessoas têm problemas principalmente de alergias graves, né? Alergias, assim, bem graves. Vamos voltar lá, peraí. Onde é que eu tô? Aqui os linfócitos B. Depois tem foto aqui, eu vou mostrar. Onde está? Ai, meu Deus, que coisa horrível. Peraí, só um minuto. Aqui, tá? Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui. Então, aqui. A gente estava aqui, né? Então, chamados de plasmócitos. Tá aqui. Vamos lá. Então, os linfócitos B possuem subconjuntos, que são os linfócitos B clássicos, né? Produtores de anticorpos IgM, IgG, IgA e IgE, encontrados nos folículos linfóides, dos linfonodos e do baço, tá? Vamos lá. E tem os linfócitos B1, que só produz um tipo de anticorpo, que é o IgM, e que estão localizados em tecidos linfóides associados a mucosas, peritônio e no trato gastrointestinal. Então, são importantes para proteger contra micro-organismos que penetram no corpo dos animais pelo trato gastrointestinal. Deu para entender isso daí? Então, ó, na verdade, os linfócitos B, né, produzem, então, os linfócitos B clássicos e os linfócitos B1. Os linfócitos B clássicos produzem os anticorpos IgM, IgG, IgA e IgE, que estão nos folículos linfóides dos linfonodos e do baço, e os B1, que só produzem um tipo de anticorpo IgM, que estão localizados em tecidos linfóides associados às mucosas, ao peritônio e o trato gastrointestinal. E que estão ali, ó, nos protegendo aqui, ó, contra micro-organismos que penetram pelo corpo através das mucosas, claro, né? Mas que penetram também pelo trato gastrointestinal. Então, até lá, a gente tem linfócitos, a gente tem células do nosso sistema imune
nos protegendo caso os micro-organismos entrem pelo aparelho digestivo. Deu para entender? Sim. Então tá. Então, eles estão nos tecidos linfóides, aquilo que você me perguntou, né? Onde é que eles estavam, né? Nos linfonodos e no baço, né? Sim. Mas Isso. eles também estão, esses outros linfócitos, só o B1, que são produzidos, que são diferentes, também estão nas mucosas, nos tecidos linfóides, nas mucosas do peritônio e do trato gastrointestinal. Deu para entender, né? Deu. Então, vamos lá. Bom, então, ó, como é que são os linfócitos? Olha eles aqui, ó. Olha o linfócito aqui, tá vendo? São pequenos, com núcleo circular, ó. E o citoplasma, quase você não vê citoplasma, né? Olha o citoplasma aqui desse, do neutrófilo, olha o citoplasma do monócito, tá vendo? E ele aqui, ó, ele é quase só núcleo, o linfócito, né? Bom, então, os linfócitos, quando eles são ativados em contato com os antígenos, eles se multiplicam em linfócitos efetores e linfócitos de memória. Os linfócitos de memória ficam no tecido linfóide. E os linfócitos efetores vão para o local da infecção. Na verdade, aqui, lembra que a gente falou daqueles clones, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Aqui. Olha aqui. Então, um linfócito T é capaz de dar origem a 50.000 clones. Um linfócito B, apenas 5.000 clones. Esse processo de ativação e divisão em clones é chamado de atividade blastogênica, blastogenese ou atividade linfoproliferativa, tá? Então, na verdade, o que acontece? Na verdade, isso aqui, ó, que a gente está falando, né? Se multiplicam. Então, a gente tem um linfócito de memória, que vai ficar no tecido linfóide, e aí ele vai começar a formar um monte de clones, né? Vai se dividir, que são os linfócitos efetores, que vão para o local da infecção, tá? Os linfócitos T, eles são capazes de dar origem a 50.000 clones, e os linfócitos B, apenas 5.000 clones. E esse processo aí chama de blastogenese, ou atividade blastogênica, ou linfoproliferativa. E aí, visto isso, a gente vai ver, então, quais são os tipos de órgãos linfóides. Deixa eu ver se dá tempo. São 15 para... Deixa eu ver até onde a gente pode chegar. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou andar mais um pouquinho, depois a gente vai parar, porque depois vai começar um negócio comprido, que eu preciso dar numa aula só. Mas vamos aqui, então. Quais são, então, os órgãos linfóides? Então, os órgãos linfóides, eles são responsáveis pela produção, maturação, contato com antígenos, ativação, multiplicação, diferenciação e até mesmo armazenamento de linfócitos T e B, dependendo do local de maturação, né? Então, as células T, então, ó, os órgãos linfóides são responsáveis por todas essas atividades, né? Produz, ó, matura, tem contato com o antígeno, ativa e multiplica os linfócitos, né? Faz diferenciação, armazenamento de linfócito T e B, dependendo do local da maturação. Então, as células T, lembra que a gente viu que sofrem, então, os linfócitos T sofrem maturação no timo, e os linfócitos B em diferentes órgãos, dependendo da espécie. Então, nos primatas e roedores, sofre maturação na própria medula óssea, tá?
a gente viu lá que nas aves é na bolsa de Fabrícios, né? Bom, então, isso a gente já viu. Então, quais são os tipos de órgãos linfóides? A gente tem os primários, que são responsáveis pela produção de leucócitos e pela maturação dos linfócitos. Quem são? Medula óssea, timo e bolsa de Fabrícios nas aves. Medula óssea e timo, que são nos primatas, nos roedores, tá? Então, tipos de órgãos linfóides, né? Só que a gente já veio vendo lá atrás, agora a gente chegou aqui. Então, órgão linfóide primário, medula óssea e timo nos humanos, tá? Bom. E os secundários, né? Se formam no final da vida fetal e persistem durante a vida adulta. Aumentam de tamanho em resposta a um estímulo antigênico. A retirada cirúrgica dos órgãos linfóides secundários não causa redução significativa da capacidade imune. Contato com antígenos, ativação, divisão e armazenamento de linfócitos também o que ocorre nos órgãos linfóides secundários. E quem são esses órgãos? São os linfonodos e o baço, e as amígdalas, e as placas de Peyer, e os tecidos linfóides associados à pele e às mucosas. Então, ó, os tecidos linfóides primário, nos primatas, né, nos humanos e nos animais, medula óssea e timo. Esse é o órgão linfóide primário. Órgãos linfóides secundários, já está lá. Linfonodos, baço, amígdalas, placas de Peyer, tecidos linfóides associados à pele e à mucosa. Então, por exemplo, por que eu coloquei isso aqui? A retirada cirúrgica dos órgãos linfóides secundários não causa redução significativa da capacidade imune. Por exemplo, hoje em dia eu acho que não se faz muito, mas antigamente se retirava muito as amígdalas das crianças. Por quê? Porque elas infectavam com muita facilidade. Tinha criança que estava sempre com dor de garganta, sempre com febre, né? Então, se retirava as amígdalas das crianças e não acontecia nenhuma redução significativa da capacidade imune da criança, não, tá? O baço, por exemplo, não tem pessoas que sofrem acidente e que o baço sofre uma lesão e ele sofre uma hemorragia e precisa retirar o baço, e as pessoas depois se recuperam e conseguem viver normalmente, tá? Sem ter reduzido a sua capacidade imune. Talvez por um tempo, mas até o organismo se recuperar e depois fica normal novamente. Deu para entender isso? Então, quais são os órgãos linfóides primários e secundários? Os secundários se formam no final da vida fetal e persistem durante toda a vida adulta, que são os linfonodos, o baço, as amígdalas, as placas de Peyer e os tecidos linfóides associados à pele e à mucosa. Então, acho que aqui eu pus, ó, órgãos linfóides primários, medula óssea. Linfócitos são produzidos na medula óssea de ossos longos e chatos. A gente já viu. Timo, órgão linfático bilobado, localizado no mediastino, no tórax anterior ao coração. Então, fica bem aqui na frente. Depois, quando a gente vai chegando na idade adulta, ele vai diminuindo de tamanho, né? Aqui. Aqui tem umas curiosidades. Ó, camundongo. Camundongo que nascem sem timo são chamados de camundongos moles ou pelados, sem pelos. Tem baixa contagem de linfócitos T no sangue e por isso eles estão sempre
sujeitos à infecção, tá? Existem aqueles que nascem sem timo? Existem, tá? Bom, bovinos que nascem com timo pequeno, eles têm a pele e os pelos ressecados e quebradiços, tá? Então, eles têm uma hipoplasia tímica, né? Se a gente fizer uma reposição de zinco, aumenta a produção do hormônio tímico, que é a timulina, e dá um aumento da maturação dos linfócitos, tá? Para diagnóstico, só um raio-x do tórax é que a gente pode saber se esse bovino nasceu ou não com timo pequeno, mas a gente tem uma desconfiança por causa da pele e dos pelos que são ressecados e quebradiços. E é um animal que tem uma série de problemas, né? Seres humanos sem timo, aplasia tímica, causa uma síndrome que chama síndrome de George. Tem um número reduzido de células T, uma imunidade baixa, mediada por linfócitos T e está sujeito à infecção bacteriana e viral, tá? Então, existem seres humanos que nascem sem timo? É raro, mas existe. Que dá essa síndrome aqui de George, tá? Que tem um número reduzido de células T, né? Que dá uma imunidade baixa, tá? E fica bem suscetível às infecções bacterianas e virais. Isso aqui é curiosidade, para vocês saberem, né? Bom, por que eu coloquei isso aqui? Aqui, então vamos lá. Células precursoras das células T se originam na medula óssea e migram ao timo, para se madurarem, né? Então, os linfócitos T são chamados de timócitos quando são produzidos na medula óssea, e depois vão para o timo para se maturarem, né? No timo, então, eles chegam como timócito, é só uma recordação isso aqui, se multiplicam rapidamente, a maioria é destruída por apoptose e o restante permanece no órgão por 4 a 5 dias, antes de saírem linfócitos T maduro e colonizarem os órgãos linfóides secundários. Isso a gente já viu lá atrás, né? A gente só não viu que eles chegavam lá, quando eles chegam lá, eles se multiplicam rapidamente, a maioria deles é destruída por apoptose e o restante permanece no órgão por 4 a 5 dias, até se maturarem, saem de lá maduros e colonizam órgãos linfóides secundários. A gente já viu quais são também. Professora, fale. Quando as células elas vão migrar para o timo, né? E quando não tem o timo? Aí tá danado. Aí o que Aí tá acontece? danado. Porque aí elas não amadurecem, tá certo? Elas não amadurecem. Então elas vão ficar como timócitos mesmo, e elas não vão conseguir fazer como se diz? Proteger o seu organismo. Elas não vão ter função, porque elas não estão maduras, elas precisam estar maduras. Aí a Sim. pessoa vai ter infecção, e não vai ter célula linfócito T para proteger. E elas vão Ai, ficar sujeitas a diferentes tipos de infecções. ok. Tá. Obrigada, professora. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver se já vai começar. E eu acho que nós vamos hoje parar por aqui, porque depois, deixa eu ver qual é o próximo slide. Tá. Vamos ver aqui, peraí. Tá. Eu vou falar só esse pedaço aqui, mas depois eu vou parar aqui, tá? Então, os órgãos linfóides secundários, que a gente viu, né? Linfonodos. O que são os linfonodos? Vocês sabem que a gente tem linfonodos espalhados pelo organismo todo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma dor de garganta, o que acontece? Não tem um linfonodo aqui atrás aqui
nessa região aqui, existem vários linfonodos, né? Mas, por exemplo, nessa região mandibular aqui, não tem linfonodo? Que, por exemplo, quando você tem muita dor de garganta, ele incha, Ele né? incha. Ele incha. Quando você tem aquilo que a gente chama, por exemplo, de uma lesão muito grave no braço, embaixo do braço, você aparece, a gente fala, estou com um caroço aqui embaixo do braço. É um linfonodo que tá infartado, tá certo? Então, a gente tem no nosso corpo todo, né? Eu vou ver se na próxima aula eu trago uma foto mostrando onde estão todos os linfonodos, tá? Então, o que que são os linfonodos? São órgãos encapsulados, formados por tecido linfóide, espalhados pelo corpo todo, sempre no trajeto dos vasos linfáticos. Bom, qual é a função dos linfonodos? Filtração da linfa. É um líquido transparente alcalino, de sabor salgado, constituído essencialmente pelo plasma e por glóbulos brancos, que é transportado pelos vasos linfáticos em sentido unidirecional e filtrado nos linfonodos ou nódulos linfáticos. Apresenta um formato de rim, possuindo um lado convexo e outro com reentrância, denominado hilo, pelo qual penetram as artérias encarregadas de nutrir o linfonodo. Então, na próxima aula, isso aqui é só para dizer o que é o linfonodo, que filtra a linfa, né? Que está espalhado pelo todo o nosso organismo, né? Ele filtra a linfa, o que é a linfa? É constituída principalmente de plasma, do sangue, glóbulos brancos, que é transportado pelos vasos linfáticos, né? Sempre no mesmo sentido, tá? E filtrado essa linfa vai ser filtrada nesses linfonodos, né? O formato de rim, um lado convexo e outro, e daí a gente vai ver, então, na próxima aula, como é que essa linfa entra nesse linfonodo, como que ela é filtrada e como se tiver algum micro-organismo no nosso organismo, algum antígeno, como é que vai acontecer, como é que vão acontecer as coisas lá dentro. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam essa introdução que a gente fez aí? Sobre órgãos linfóides, sobre o que é um neutrófilo, um basófilo, todas as células do nosso organismo de defesa, né? Aonde elas são formadas e como é que agora elas vão defender o nosso organismo. Tudo bem até aí? Tudo, Ercília. E quando tem a formação da íngua? Seria um linfonodo, a íngua? Sim, a íngua é o linfonodo. É um linfonodo. Ele aumenta de volume. E depois a gente vai ver por que ele aumenta. Ah, então tá. Tá bom? Tá. Porque os micro-organismos vão passar por ali, né? Eles vão passar por aí. Por exemplo, quando você tem um tumor, por exemplo, um câncer grave de mama, por exemplo, eles não tiram os linfonodos da axila. Sim. Vocês já ouviram falar isso, não ouviram? Já. Como processo. Por quê? Porque esses linfonodos, eles são filtradores. Então, essas células tumorais vão passar por esses linfonodos. E passando por esses linfonodos, eles vão se espalhar por todo o organismo. E por aí vão dar as metástases. Tá. Entendeu? Então, eles retiram esses linfonodos, que é justamente para barrar essa expansão, né, dessas células tumorais pelo organismo, tá? Ok. Ok? Obrigada, Ercília. Vamos parar por aqui. A próxima semana tem o próximo capítulo, tá bom? Tá bom. Então tchau para vocês, bom final de semana. Tem um exercício para vocês fazerem, que está... agora eu perdi o papel, deixa eu ver onde é que ele está, peraí, eu marquei aqui. Está na pós-aula do encontro 12, tá? Eu perdi ele. Individual ou em grupo, Ercília? Pode ser em grupo, tá? Vocês podem me mandar até amanhã, pode ser. Hoje é quinta-feira, né? Pode ser até amanhã. Tá bom? Tá bom.
Tá bom, então. Então, ó, na verdade, esses exercícios que eu estou passando para vocês, é só para vocês terem contato com a matéria, né? Porque, na verdade, as questões são muito fáceis e é o que está na matéria. É para vocês lerem a matéria, para vocês poderem responder, porque é para vocês poderem ter contato com a matéria também, tá? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, Ercília. Até, tá? Até a próxima. Bom final de semana, bom descanso. Para vocês também, tá?